início, então, a mais um dia da nossa semana acadêmica, já agradecendo a presença do professor doutor Túlio Augusto Taiano Afonso. O professor é professor do programa de mestrado em que a professora Flávia cursa, e por isso eu vou deixar a administração, a mediação dessa manhã por conta da professora Flávia. Então, vamos lá, né? Já vou pedir para os alunos, podem falar bem de mim no chat, porque além dele ser meu professor, ele é meu orientador, eu estou precisando de uns pontos positivos aí com ele. Bom, né, o doutor Túlio Augusto Taiano Afonso, né, que eu não consigo chamar de doutor, eu só chamo de professor, mas essa é a realidade do professor, né? Ele é graduado em Direito, especialista, né, em Direito e Processo do Trabalho pela Mackenzie, mestre em Direito Político e Econômico também pela Mackenzie, São Paulo, doutor em Direito Econômico Internacional pela PUC, São Paulo, pós-doutor em Direito pela Universidade de Salamanca. Ele é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, na graduação e pós-graduação, na Faculdade Alves Faria, na pós-graduação estrito sensu, né, onde ele é meu professor, em Goiânia. Ele tem experiência, né, na área do direito, com ênfase em direito coletivo do trabalho, que é o direito sindical, que ele vai falar, direito individual do trabalho, direito portuário, direito administrativo, empresarial e compliance. Ele é advogado atuante em São Paulo, assessor e consultor jurídico, né, principalmente aí nessa área de compliance. Hoje ele vai falar dos sindicatos, né, relacionados com a reforma trabalhista, um tema super interessante, ao qual ele é a melhor pessoa que eu conheço para falar desse tema. Professor, fique à vontade, o tempo é seu. E aí, conforme eles forem no final, né, as perguntas aqui, eu repasso para o senhor, tá? Obrigado, doutora. Queria inicialmente aí agradecer a doutora Alana aí, pela oportunidade de conversar com os alunos da Faculdade de Direito, né? E também agradecer a doutora Flávia aí pelo convite, que foi quem realmente me convidou, e dizer que foi uma honra. E falar que a doutora Flávia é uma excelente aluna, tá? É uma excelente orientanda, sempre interessada, sempre disposta, e que é um exemplo a ser seguido aí, né? Principalmente pelos alunos da graduação. Pois bem, gente, o tema ele é um tanto quanto polêmico, e eu sempre trato desse tema de maneira a não politizá-lo, né? Porque hoje em dia está tudo tão polarizado, né? Grupos políticos em lados opostos se atacando, e a gente sabe que um desses lados acaba sendo aí alguns sindicatos, né? Então, os sindicatos eles acabam estando aí do lado da polarização. Eu sempre digo que eu trato desse tema de maneira eminentemente acadêmica. Eu leciono na área já há mais de 15 anos e eu sempre consegui tratar do tema direito sindical sem falar de política. Então, é isso que nós vamos fazer hoje, tá? Então, qualquer manifestação minha, vocês podem ter certeza que não vai ter nenhuma carga de política. Quando eu falo política, é política eleitoral, né? Então, a nossa conversa vai ser uma conversa eminentemente técnica. E vocês vão perceber, não sei se vocês, os alunos, se eles já tiveram o direito coletivo do trabalho ou o direito sindical, que existem algumas correntes diferentes no nosso ordenamento jurídico. Eu adoto, até porque foi meu professor, foi meu orientador, eu adoto a corrente do professor José Francisco Siqueira Neto, que eu acho que, inclusive, para mim, sempre fez muito mais sentido, e realmente uma luz se acendeu quando eu tive o prazer e a sorte, digamos assim, de ter aula com ele, né? Pois bem, gente, uma outra coisa, qualquer questionamento, por favor, podem fazer. As perguntas serão respondidas ao final, pelo que foi colocado, e, assim, qualquer dúvida, podem perguntar realmente, tá bom? Eu acho que a dúvida faz parte do processo de aprendizagem, e acho que a gente está aqui para fazer um bate-papo realmente nesse sentido. Até porque
a nossa estrutura sindical ela ainda está, digamos assim, em construção rumo à democracia, né? Porque o que não tem aí no nosso ambiente sindical realmente é algo democrático. Mas, enfim, vou tentar contextualizar isso um pouquinho. Vamos lá, gente. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é uma coisa que a gente sempre escuta falar, e eu escutei muito falar isso, e são aquelas mentiras que são ditas muitas vezes que parece uma verdade, né? Que é o seguinte, nos Estados, generalizando, tá, gente? Nos Estados Unidos que é bom, lá não tem direito do trabalho. Aí, né, você fala, oi? Como assim não tem? Né? Ou vocês acham que o trabalhador norte-americano ele está pior que o trabalhador brasileiro? Não tá. Não precisa nem conhecer a fundo o sistema. Ele não tá. Ele tá melhor. E o capitalista americano, ele é menos voraz que o capitalista brasileiro? É claro que não. Então, notem, sinto informar, lá tem direito do trabalho muito mais efetivo que o nosso, né? Só que tem um detalhe. Lá o direito do trabalho, ele não emana do Estado. Até existem algumas legislações trabalhistas, e isso pode variar de estado para estado lá, né? Mas, de maneira geral, os direitos trabalhistas, eles emanam de uns instrumentos normativos, que são frutos da negociação coletiva. Né? Então, lá, o sindicato, lógico, tem muito que ainda que melhorar, mas lá eles conseguiram um nível de excelência onde, via convenção coletiva, via instrumento normativo, eles conseguem uma padronização civilizatória muito adequado. Ou seja, por que não tem muita legislação trabalhista? Por uma razão muito simples, eles não precisam, porque eles conseguem, via sindicato, se impor, equilibrar a relação e estabelecer ali um padrão regulatório mínimo. Pois bem, mas onde que está o X da questão? Então, notem, gente, fazendo um outro paralelo nessa linha. Eu sempre digo o seguinte, existem dois direitos do trabalho. Dois direitos do trabalho. Um negociado e um legislado. Né? Então, quem dá o tom, quem dá a temperatura disso? Isso é uma opção? Somos o direito do trabalho? Não. Isso é uma consequência. Consequência do quê? Da intensidade da liberdade sindical que é conferida ao ordenamento jurídico. Se você confere uma alta intensidade de liberdade sindical, você consegue sindicatos mais representativos, muito mais atuantes, e lá na ponta, eu já vou fazer a correlação daqui a pouco, lá na ponta você não precisa de legislação trabalhista. Por quê? Porque a negociação acaba fazendo às vezes. Agora, se na outro lado você tem uma baixa intensidade de liberdade sindical, você acaba gerando sindicatos pouco ou nada representativos. Esse sindicato pouco ou nada representativos, ele não consegue negociar contento. Por quê? Porque ninguém respeita. Porque ninguém respeita. Se ele não consegue negociar de maneira adequada, o que você precisa ter para os trabalhadores não serem relegados à própria sorte? Você precisa ter uma legislação trabalhista. E aí você parte para um ambiente de um direito do trabalho muito mais legislado. Mas, professor, qual que é a lógica dessa maior ou menor intensidade da liberdade sindical com a representatividade do sindicato? A lógica é a seguinte, gente, a lógica é a seguinte. Num ambiente de alta intensidade de liberdade sindical, onde você pode ter, por exemplo, pluralidade sindical, os trabalhadores podem chegar num nível de, a cada negociação, escolher o sindicato que mais lhe agrada. Ele não fica preso num sindicato, como é no Brasil. Ele não fica refém de um sindicato, como é no Brasil. Ele pode escolher. E notem, se o sindicato negociar mal, ou ele não gostar, ele vai escolher o mesmo sindicato ano que vem? Não, ele muda. Não gostou? Muda. Negociou mal? Muda. Ah, tá ruim, vamos criar um sindicato nosso. Ok. Ou seja, liberdade total. A quem interessa isso? Aos representados. Isso é democracia. É você poder escolher, minimamente, quem vai te representar no âmbito privado.
Já que hoje, depois de 88, o sindicato ele é de direito privado. Ele é uma entidade privada. Opa, tá dando um eco aqui, eu vou falar sanduíche daqui a pouco, né? Então notem, num ambiente de liberdade sindical, de alta intensidade, o sindicato ruim, o sindicato que não representa direito, ele desaparece. Por quê? Porque ninguém vai escolher. Ele vai deixar de ser escolhido, vai parar de entrar dinheiro, falando português bem claro, ele vai perder o financiamento, ele desaparece, né? Então, notem, alta intensidade e liberdade sindical gera um ambiente de alta representatividade. Por quê? Porque os trabalhadores também se aproximam do sindicato, já que quem vai representá-lo é quem ele escolheu. E aí, gente, acontece o que eu chamo de círculo virtuoso. O sindicato, ele é muito representativo, ele é um sindicato bom porque o trabalhador se aproxima dele. E o trabalhador se aproxima dele porque o sindicato é representativo. Então, cada vez mais você vai tendo uma coalizão de trabalhadores e cada vez mais esses sindicatos escolhidos, eles vão ter realmente uma alta representatividade. E mais do que isso, gente, é sindicato legítimo. Por quê? Porque o trabalhador escolheu. E isso lhe dá autoridade. Ele realmente fala em nome dos trabalhadores. Ele foi escolhido de maneira democrática pelos trabalhadores. Pois bem, esse sindicato que tem uma alta representatividade, ele tem um potencial de greve muito forte. Por quê? O trabalhador está próximo, o trabalhador escolheu, o trabalhador acredita e acredita aquele sindicato. Então, ao seu menor sinal, o trabalhador está disposto a fazer greve. E a empresa sabe disso. Então, notem, o ânimo desse sindicato na mesa de negociação é outro. Ele chega chegando. Então, ele tem um poder de negociação, ele se sente e ele é mais forte na negociação. Se ele é mais forte na negociação, ele consegue se impor mais. E aí ele gera uma negociação coletiva de excelência, ele gera instrumentos normativos de altíssima qualidade. E se você tem instrumentos normativos de altíssima qualidade, você não precisa da legislação. E aí o ambiente trabalhista vai ficando um ambiente muito mais negociado e menos legislado. Então, a relação causa e efeito, gente, sendo bem direto agora para a gente resumir, é o seguinte: alta intensidade de liberdade sindical gera sindicato forte, com a participação dos trabalhadores, que tem potencial de greve forte, que gera negociação coletiva de altíssima qualidade, e você caminha para um ambiente de um direito trabalhista muito mais negociado e menos legislado. Pois bem, e o contrário, gente? E o contrário? E baixa intensidade de liberdade sindical? Caso brasileiro, por exemplo. Baixíssima intensidade de liberdade sindical. Aqui nós geramos sindicatos pouco ou nada representativos. E só um parênteses, não vamos generalizar. Teve sindicatos que conseguiram, mesmo diante de todas essas amarras, se aproximar dos trabalhadores, fazer um bom trabalho, e são excelentes sindicatos, nadando contra a maré, indo contra tudo e todos, tá? Então, é bom que isso fique registrado. Mas, na maioria das vezes, essa baixa intensidade de liberdade sindical gera sindicatos pouco ou nada representativos. Por quê? Por conta, um dos fatores, né? A gente precisaria aí de várias horas para desenhar isso daqui, mas um dos fatores é a unicidade sindical. É a unicidade sindical. Porque hoje todo mundo sabe que só existe um sindicato daquela determinada categoria naquela base territorial. Ou seja, qual sindicato que representa o trabalhador hoje? Aquele que existir da sua categoria na sua base territorial. Os trabalhadores não têm poder de escolha. Ele é refém. Hoje, todo trabalhador brasileiro é refém de um sindicato. Qual? O que existir da sua categoria na sua base territorial. E não tem o que fazer. Então, notem, se você não gostar da negociação, tem como você escolher um outro sindicato o ano que vem? Não tem. Então, isso e outros fatores corporativistas, né, da nossa estrutura, que estão de pé, inclusive no nosso texto constitucional hoje, fazem esse sindicato ser um sindicato pouco ou nada representativo. Faça um teste, gente. Perguntem para um trabalhador o que você acha do seu sindicato. Na maioria das vezes ele não vai te dar uma resposta boa. Eu tenho certeza que a impressão que todo mundo tem aqui de um sindicato não é talvez de algo bom.
Por quê? Porque realmente eles têm essa marca até hoje, 2021, né? E isso muito em função de vários fatores, mas muito em função da unicidade. Então, notem, baixa intensidade e liberdade sindical faz com que a representação sindical seja fraca. Por quê? Porque o trabalhador se afasta. E aí, ao invés de nós termos um círculo virtuoso, nós temos um círculo vicioso. O sindicato é fraco porque o trabalhador se afasta, e o trabalhador se afasta porque o sindicato é fraco. E o círculo gira. Então, cada vez mais ele vai ser mais fraco e menos representativo, né? Um sindicato fraco, pouco representativo, que não mobiliza nada nem ninguém, tem um potencial de greve muito pequeno. Se ele tem um potencial de greve pequeno e a empresa sabe disso, é a empresa que vai chegando na negociação. E aí você tem negociações de péssima qualidade, né? E a hora que você tem negociações, instrumentos normativos de péssima qualidade, o que você acaba precisando? De legislação trabalhista. E aí o ambiente do nosso direito do trabalho, o ambiente brasileiro, é um ambiente de regulação, um ambiente de legislação. Eu não sei quais semestres estão presentes aqui, mas quem já teve direito do trabalho, o que vocês estudaram? CLT, ponto. Quando muito, artigo 7º, né? Quando muito, artigo 7º. E quando muito, direito sindical, porque essa é uma outra coisa que, historicamente, a gente foi doutrinado a não dar importância, por razões políticas, eleitorais lá atrás também, na época de Getúlio. Mas essa é uma outra história longa, né? Então, notem, baixa intensidade de liberdade sindical, sindicato pouco ou nada representativos, há um afastamento dos trabalhadores, potencial de greve é muito baixo, negociação coletiva é praticamente inexistente, né? E quando tem é de péssima qualidade, ou seja, os trabalhadores precisam da legislação trabalhista, ponto. Então, notem, por que o norte-americano não precisa de lei trabalhista? Até tem lá em alguns estados, até tem, para casos pontuais. Mas, de maneira geral, por que os trabalhadores não precisam de lei trabalhista? Porque eles têm um sindicato forte, eles têm uma negociação coletiva forte. Por que o trabalhador brasileiro precisa de CLT? Precisa de artigo 7º, precisa de lei trabalhista? Porque o sindicato não consegue estabelecer um padrão mínimo. Ah, professor, então o senhor está falando que o nosso ambiente ele é legislado? É isso que eu estou falando. Ah, mas todo sindicato faz negociação coletiva. Concordo. Mas para mim, gente, e eu posso provar isso, essas negociações são figurativas, na grande maioria. Elas são fakes. Por que elas são fakes? Pelo seguinte, se você pegar, eu faço um desafio, de maneira geral, tá? Só não vale metalúrgico do ABC nem bancário São Paulo, mas baixa 10 convenções coletivas, 10. Eu garanto para você que nas 10, 99,9% das cláusulas vai copiar o que diz a lei. Por que negociação coletiva? Precisa estar lá que vai ter férias de 30 dias, que vai ter licença maternidade de 120 dias? Claro que não. Ou seja, é cópia. E ficou provado na reforma trabalhista, gente, que a negociação coletiva ela copia a lei. Por quê? Porque, notem, isso ficou provado ao longo dos anos. A lei melhora para o trabalhador, a convenção coletiva melhora junto. A lei piora, a convenção coletiva piora junto. Então, o que está criando a nossa convenção coletiva? Nada. E quer ver como eu provo que não temos negociação? Revoga a CLT. Tragédia brasileira. Ou seja, nossos instrumentos normativos são fakes, são figurativos, não agregam praticamente nada. Então, nós precisamos de legislação, e precisamos. Ruim com ela, pior sem ela. Né? Realmente, o trabalhador brasileiro, ele precisa da lei, por quê? Porque o sindicato não consegue negociar a contento, tá bom? Então, acredito que aqui já deve ter um monte de pergunta, porque eu fiz inúmeras provocações até aqui. Mas, continuando, gente, só para pintar esse cenário. Então, nosso cenário é esse. Nosso cenário é de um modelo sindical que ainda não se libertou das amarras corporativistas, né? É um modelo sindical, eu não chamo de modelo, mas é uma estrutura sindical antidemocrática, onde você tem ainda hoje um ambiente que não contempla a democracia, ou seja, não há poder de participação e muito menos de escolha dos trabalhadores.
né? Então, é essa estrutura, de maneira muito rápida, que nós temos. Pois bem, gente, e como é que fica esse modelo diante da reforma trabalhista, né? Eu sempre digo que, só brincando, porque teve coisa boa a reforma, tá, gente? Teve coisa boa. Mas eu sempre digo, brincando, que não há nada tão ruim que não possa piorar, né? Não há nada tão ruim que não possa piorar. Mas a reforma trabalhista, ela teve seus méritos, né? Não só no âmbito sindical, mas também no âmbito individual. Quem aqui é advogado, não sei se tem mais professores aqui, se são advogados, a contagem de prazo em dia útil na Justiça do Trabalho agora com a reforma trabalhista foi uma coisa de Deus, né? Porque nós não aplicávamos nesse ponto o CPC, né? Como se isso fosse o motivo do processo trabalhista andar devagar, né? Mas, enfim. Então, teve outras incoerências que a reforma trabalhista ela acabou arrumando. Mas uma coisa é fato, gente. A reforma trabalhista que começou ali no governo Temer, não sei se foi obra dele, não estou acusando ninguém, mas ela tem aí, ela iniciou, digamos assim, um processo de desmonte dos sindicatos, partindo de pressupostos totalmente equivocados. E aí eu estava lendo, eu estava lendo alguma coisa ontem, não lembro o que eu peguei para ler, e tinha uma passagem que trazia a justificativa da reforma trabalhista. E ali trazia uma justificativa justamente no direito, entre aspas, norte-americano. Mas estava totalmente fora de contexto. A gente tem essa mania, né? Querer pegar um instituto aqui de uma. Não vai dar certo. Nunca deu. Por que daria agora? Então ela foi uma reforma que não sei se foi dolosa ou não, né? Para iniciar um desmonte dos sindicatos brasileiros. Como se o sindicato brasileiro precisasse de alguma coisa para desmontar. Porque ele já é desmontado do ponto de vista da representação, né? Será que tinha um caráter talvez eleitoral, né, por trás disso? Porque a hora que você desmonta o sindicato, a gente sabe que alguns sindicatos estão vinculados a alguns grupos políticos, né? Não sei também, mas o fato é que ali iniciou alguns desmontes. Pois bem, quais foram as principais providências para desmontar os sindicatos já naquele primeiro momento? Lei 13.467 de 2017. A primeira coisa, e mais paradigmática, foi tornar o imposto sindical facultativo, né? O que é o imposto sindical? Que hoje, gente, ele ainda existe, ele é facultativo, mas o efeito prático é de não existir, né? Quem que vai pagar um imposto facultativo? E mais do que isso, se tiver algum professor de tributário aqui, ele deve estar tendo um colapso nervoso. Por quê? Porque não existe imposto facultativo, né? Então, professores de direito tributário não tem um colapso, né? Mas essa é a pérola da nossa reforma trabalhista. Mas, enfim, notem, gente, notem, o que é o imposto sindical? O imposto sindical, ele, até 2017, era o seguinte, olhando para os trabalhadores, a empresa também pagava, tá? Mas olhando para os trabalhadores, todo trabalhador, ele era obrigado a pagar ao seu sindicato, uma vez por ano, uma quantia equivalente a um dia de seu salário. Então, notam, todo trabalhador não tinha como escapar, gente, não tinha como escapar. Por quê? Porque era descontado em folha de pagamento. Então, todo trabalhador era obrigado a pagar ao seu sindicato, ele pagava uma vez por ano, uma quantia equivalente a um dia de seu salário. E todos pagavam, por quê? Porque era descontado em folha de pagamento. Não tinha como se proteger, não tinha como se opor. Estava na lei 582 ali, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, da CLT. Então, isso era pago por todos os trabalhadores. Então, notem, gente. E detalhe, os sócios e não sócios. Tá? Os sócios e não sócios. Todo mundo pagava. E a gente sabe que os sindicatos no Brasil, né, até pelo que eu já expus até agora, eles sempre foram muito esvaziados, com pouquíssimos sócios. Então, os sindicatos, eles viviam quase que exclusivamente
pelo imposto sindical. Então, a hora que você corta de um dia para o outro, entre aspas, né, o fluxo de financiamento, você torna esses sindicatos mais vulneráveis economicamente. Por quê? Porque ele tem uma receita e uma despesa mensal, de uma hora para outra a despesa continua a mesma e a receita vai lá embaixo, praticamente zera. Né? Então, a ideia da reforma trabalhista foi justamente atacar o sindicato no seu financiamento, pegar no seu ponto mais fraco, entre aspas. Né? E notem, gente, notem, uma coisa que a gente, quando a gente começa a estudar direito sindical, que a gente, né, vai aí tentar vencer estudando aí o imposto sindical, num primeiro momento, uma primeira coisa revolta a gente, que é o seguinte: ele é obrigatório, ele é compulsório, ele é para todos os trabalhadores. Então, isso, no primeiro momento, gera uma revolta. Só que notem, gente, notem, o problema do imposto sindical nunca foi a sua obrigatoriedade. O problema do imposto sindical nunca foi a sua compulsoriedade. O problema dele não era ele ser obrigatório. O problema dele, e eu concordo, é que você tinha praticamente uma ausência de prestação de contas. Então, os sindicatos, eles arrecadavam todo ano um caminhão de dinheiro, e diga-se de passagem, era um dinheiro público, arrecadado dos trabalhadores de maneira compulsória, era um imposto, né? Era imposto, tinha essa natureza, o próprio STF já tinha batido o martelo. Então, uma entidade privada fazia uma captação de recurso público e não prestava contas, não precisa ser nenhum gênio do direito administrativo para ver que tem alguma coisa aí que não está fechando. Então, esse era o problema. E realmente nós tínhamos algo nebuloso aí. O que os sindicatos faziam com esse dinheiro? Ninguém sabe. Isso realmente era um problema. Então, se tem um problema, vamos atacar o problema e não acabar com a causa do problema, que não é o problema, né? E notem, gente, notem, onde tem sindicato, no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, as contribuições são obrigatórias. Você só muda de nome. Lá, por exemplo, é taxa negocial. Ué, todo mundo não vai se locupletar dos benefícios da negociação coletiva? Vai. Então, todo mundo tem que contribuir. Porque se o sócio paga e o não sócio não contribui nada, tem uma injustiça aí. Essa conta não fecha. Há uma espécie, não anotem isso para a gente entender só, tá? Há uma espécie de enriquecimento sem causa aí. Há uma espécie de enriquecimento. Uma entidade está negociando, consegue benefícios, consegue segurar muita coisa, te dá suporte, você não contribui nada. Quem sustenta isso? Outros trabalhadores. Opa, é injusto. Então, o problema do imposto sindical realmente não era a sua compulsoriedade. Todo mundo demonizou isso daí. Né? Nossa, que absurdo. Pera lá, absurdo nenhum. Absurdo nenhum. Faz parte do jogo. Né? E nota, então, desde lá de 2017, 2018, essa receita foi cortada. Só que começou a aparecer um efeito colateral que ninguém pensava. E que eu acho que vai acontecer aí nos próximos anos, se nada mudar. Qual foi o efeito colateral, gente? Foi o seguinte: alguns sindicatos perceberam isso e começaram a correr atrás, começaram a se aproximar dos trabalhadores, começaram a fazer campanha de sindicalização, começaram a ir até as empresas. Teve sindicatos que aumentou mais de 50 vezes o número de sócios. E esse sindicato hoje, ele é totalmente independente financeiramente. Ele não precisa de ninguém. Ele não precisa mais de nada de ninguém. Ele precisa única e exclusivamente dos seus sócios. E aí, gente, o círculo virtuoso gira. O que eu estou falando? O seguinte, tem uma determinada central sindical, que eu não preciso nem citar nome, que ela é considerada a mais atuante, a mais nervosa, a mais representativa. Né? Que tem uma grande participação dos trabalhadores. Por que eles conseguiram isso? Lá atrás, o que eles orientavam os sindicatos a fazer? A devolver o imposto sindical do sócio. Então, as pessoas acabavam se aproximando desses sindicatos, se associando. Né? Então,
é o que está acontecendo hoje. Esses sindicatos que estão indo atrás aumentou muito a sua base de representatividade associativa, né? Isso faz o sindicato ser mais legítimo, mais representativo. Quando você fica sócio do sindicato, você cobra mais, você tá pagando a mensalidade porque você quer. Você se aproxima do sindicato. Hoje não por conta da pandemia, mas você começa a frequentar o sindicato, ir lá tomar um cafezinho, conhecer o diretor, conhecer a assessoria jurídica, você participa da vida sindical. E esse trabalhador que participa, gente, ao menor sinal do sindicato para fazer uma greve, ele vai participar. E aí você começa a rodar um círculo virtuoso. E aí a sua negociação coletiva tende a ser uma negociação coletiva de excelência. Então notem, gente, notem qual é o efeito colateral da reforma do fim, do imposto sindical se tornar facultativo. O efeito colateral é que já está surgindo sindicatos muito fortes, super sindicatos. E mais do que isso, gente, outros sindicatos vão fechar. Já fechou um monte. E a hora que esse sindicato começar a fechar, esse super sindicato, o que ele vai fazer? Ele vai começar a invadir a base, que está sem representação. Ele vai começar a atropelar. Então, um dos efeitos colaterais aí da reforma trabalhista, inesperado, é a criação de super sindicatos. Né? Mas, só para a gente andar com esse assunto para frente, nós tivemos aí um duro golpe nos sindicatos. Ou seja, hoje, muitos sindicatos aí se encontram em estado de penúria, com as portas praticamente fechadas, devendo rios de dinheiro, e aí é mais um elemento que atrapalha a sua representatividade. Né? Na outra ponta, gente, então o sindicato hoje está mais vulnerável economicamente. Está muito mais vulnerável economicamente. Na outra ponta, vocês ouviram falar aqui hoje, né? Hoje é o negociado sobre o legislado, né? Hoje você... O que aconteceu aí, gente? O que aconteceu aí? Você tinha aí nessa relação negociado e legislado até antes da reforma trabalhista o princípio da criatividade jurídica da negociação coletiva sendo monitorado e limitado ali no limite da lei pelo princípio da adequação setorial negociada, né? Quando você fortalece o negociado em face do legislado, você desbalanceia isso. Por quê? Porque você mitiga a adequação setorial negociada, porque hoje o sindicato ele pode negociar de maneira muito mais ampla do que ele podia antes. E antes o limite era a lei que segurava. Hoje, a ferro e fogo, lógico, a CLT impõe alguns limites, mas a ferro e fogo, quando você fala de negociado versus legislado, você pode se impor em alguns casos, inclusive sobre a lei. Né? E notem, inclusive para rebaixar direitos. Né? Então notem, quando você fala em negociado sobre o legislado, o que você está fazendo? Você está aumentando o poder de negociação do sindicato. Você está ampliando o leque de assuntos e de pontos que o sindicato pode avançar que ele não podia antes. E aí, gente, é a fórmula perfeita para a desgraça. Por quê? Você aumenta o poder da pessoa e a torna vulnerável economicamente. É um ambiente perfeito para corrupção. Desculpa. É um ambiente perfeito para corrupção. Você torna a pessoa inviável economicamente, torna ela vulnerável economicamente, faz com que ela fique desesperada economicamente. Do outro lado, você amplia o seu rol de coisas que você pode negociar, você rebaixa a lei. Ou seja, o que pode acontecer no mundo real? Não estou dizendo que acontece. O que pode acontecer? A empresa pode chegar nesse sindicato e falar: opa, você está aí esganado economicamente, a gente faz um acerto aqui e você assina esse acordo coletivo. Vamos? Não sei se o sindicato vai, mas se ele estiver precisando de dinheiro, é um motivo a mais. É um motivo a mais. Né? Então, isso para mim é algo, esse ambiente sindical, nesse sentido, na minha opinião, ele se tornou muito perigoso. Então, hoje o ambiente ele é muito mais propício para a corrupção, nesse sentido. Você tem um aumento de poder da pessoa com uma vulnerabilidade econômica. Desculpa, essa receita não vai dar coisa boa. Né? Então, essa é um outro ponto aí
da reforma trabalhista que eu achei muito grave, olhando sistematicamente para o nosso modelo. Ou seja, está instaurado um ambiente propício para a corrupção, né? E notem, um outro ponto que a reforma trabalhista trouxe, que eu acho que também foi para atacar os sindicatos, que é o seguinte, nós sempre tivemos no nosso país, na prática, isso, né, talvez, não existe, na prática não existe, que é o chamado representante de trabalhador no local de trabalho, né? Então, você tem a possibilidade aí, a Constituição fala, a própria CLT, a Convenção 135 da própria OIT fala, representante de trabalhador no local de trabalho. O que é isso? Numa empresa, isso pode ser por empresa, por setor, não tem uma regra, são escolhidos ali alguns representantes dos trabalhadores ali no local de trabalho, que não terá necessariamente vinculação com o sindicato. Normalmente não tem, e é melhor que não tenha. Tá? É melhor que não tenha. Então, o que a reforma trabalhista fez? O que a Lei 13.467 fez? Falou, olha, agora, esse representante de trabalhador no local de trabalho, eles podem negociar, é também conhecido como comissão de fábrica ou comissão de empresa, tá? Eles podem negociar diretamente com a empresa, sem a presença do sindicato. Então, notem, gente, hoje, os trabalhadores podem eleger lá uma comissão, 3, 4 trabalhadores. Esses 3, 4 trabalhadores, eles negociam o contrato de trabalho de todo mundo no âmbito da empresa, né? E esse contrato de trabalho, essa regra vai valer para todo mundo. Inclusive se for pior em muitos pontos, né? Ou seja, gente, nesse momento, em 2017, nasceu no Brasil o contrato coletivo de trabalho. Ou seja, é uma negociação feita só pelos trabalhadores, naquela localidade, sem a presença do sindicato. Porque se tiver a presença do sindicato e o sindicato assinar, isso é acordo coletivo de trabalho. Então, até 2017, nós só tínhamos convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho. Depois da reforma trabalhista, apareceu o contrato coletivo de trabalho. Tá? E notem, gente, a própria... isso é uma aberração. Isso é realmente uma tragédia que se avizinha. Por quê? Pelo seguinte, todo mundo, não sei se todo mundo aqui já teve direito de trabalho, mas o que vocês estudam direito de trabalho? Que, na partida, é uma relação desequilibrada. O trabalhador sozinho, individualmente considerado, ele consegue se impor em relação à empresa? Não. A empresa consegue colocar a faca no pescoço do trabalhador e fazer ele assinar o que ela quiser. Ele está precisando de emprego. Então, essa é uma lógica de direito individual. Quando você vai para o sindicato, o que acontece? Vários fraquinhos se reúnem, formam um fortinho, né? E o sindicato é um escudo jurídico onde você tem uma relação equilibrada. Então, o sindicato consegue se impor em relação às empresas. E a OIT fala, quem negocia com a empresa é o sindicato. Por quê? Porque é uma relação equilibrada. Quando a reforma trabalhista alterou a CLT e deu poder para essa comissão de trabalhadores, o que está fazendo? Olha, o fraquinho aqui, 3 trabalhadores, 4 trabalhadores lá da empresa, que vai conseguir se impor em relação à empresa? Vai conseguir falar não? Não vai. Então a empresa vai conseguir negociar o que ela quiser, negociar entre aspas. O trabalhador, ele precisa do emprego, precisa trabalhar, não quer ser mandado embora. Né? E às vezes, gente, isso é muito velado. O trabalhador, ele é constrangido, ele vai aceitar. Ele vai aceitar. Então, essa negociação, a autonomia da vontade dela está viciada. Ou seja, é um absurdo. E a OIT sabe disso. Tanto a OIT sabe disso, que lá, salvo engano, no artigo 2º ou 3º da Convenção 135, diz que esses representantes de trabalhadores não podem assumir funções sindicais. Por quê? Porque ele não tem como se impor. Então, notem, nesse ponto, a reforma trabalhista ataca a Convenção 135 da OIT. O nosso artigo 8º, salvo engano, inciso 3º e 6º, diz que para ter negociação coletiva é obrigatória a participação do sindicato. Então, esse ponto da reforma trabalhista, ele seria inconstitucional também. Ou seja, você está dando poder para a comissão de fábrica, que não é sindicato,
de celebrar a negociação coletiva. Por quê? Porque isso produz um instrumento normativo, o contrato coletivo de trabalho, que vai valer para todos da empresa, né? E pior, gente, assim, é uma opinião. Eu não sei se o STF vai julgar essa parte da reforma trabalhista inconstitucional, né? Eu sempre brinco dizendo, mas é verdade, isso não é inconstitucional, isso é muito inconstitucional. E até sabendo disso, gente, notem, até sabendo disso, o próprio governo, na época, editou a medida provisória 808, falando, olha, essa parte aqui não vale, a comissão pode até negociar, mas tem que ser supervisionado pelo sindicato, o sindicato tem que assinar. Naquele momento, né? Naquele momento, acabava o contrato coletivo e voltava o acordo coletivo, porque se o sindicato participa e assina, você tem acordo coletivo. Só que, né, pelo ambiente político da época, essa MP, ela, em 120 dias, ela não foi votada, ela decaiu, ela caducou, e aí o texto da CLT, da reforma trabalhista, ele se restabeleceu. Então, hoje, gente, os trabalhadores diretamente na própria empresa podem negociar. E qual foi a maldade corporativista, a maldade antidemocrática por trás disso, gente? Tirar poder do sindicato, constranger o sindicato. Trabalhador, você não precisa do sindicato. Esse foi o recado. Esse foi o recado. Então, mais um ponto que atacou aí de maneira grave o sistema sindical brasileiro. E um último ponto, gente, foi no Carnaval de 2019, na sexta-feira ou na quinta-feira de Carnaval, a edição da MP 883. Né? Eu lembro da data porque eu passei o Carnaval fazendo uma ADI. Fazendo uma ADI para distribuir no sábado de Carnaval, né? Então, que dizia essa MP 883? Dentre várias atrocidades, né? Ela dizia o seguinte, olha, qualquer contribuição feita ao sindicato, seja ela qual for, e no caso, a gente está mirando a mensalidade sindical, né? Ela não pode ser descontada em folha de pagamento. Ela deve ser feita via... Olha a loucura, a lei falava isso, MP. Ela deve ser feita via boleto bancário. Gente, notem, vocês estão percebendo a intervenção do Estado no sindicato? Estão percebendo a intervenção do Estado no sindicato? O Estado vai vir falar como que eu devo e como que eu não devo cobrar. E mais, ele está me impondo uma obrigação, porque eu tenho que pagar o boleto. Ou seja, olha o outro lado. Quantos milhões de boletos nós jogamos para dentro do sistema bancário por mês? A quem interessa isso? Esse é um outro ponto. Só que notem, gente, notem. O que está por trás disso? Esvaziar ainda mais os sindicatos. Por quê? A hora que você manda um boleto para a casa do trabalhador, você vai criar mais uma obrigação. Ele perde o boleto, ele esquece. Depois alguém vai pegar e falar, nossa, você paga isso, olha quanto dá por ano, é uma fortuna, o sindicato não faz nada. Ou seja, você teria, inevitavelmente, você teria um esvaziamento maior. Né? Você criaria uma despesa maior, você dificultaria mais o acesso do trabalhador que quer pagar o sindicato, que quer estar no sindicato, né? E notem, gente, essa é uma relação privada. Eu quero me associar. Eu vou pagar do jeito que eu quiser. Inclusive, para mim é melhor. Não tem custo. É desconto em folha de pagamento. É desconto. Qual o problema de descontar na folha, gente? O trabalhador aceitou, o sindicato aceitou, a banco pode fazer empréstimo direto na folha. Aí pode, né? Aí pode. Vocês perceberam a loucura? Até do ponto de vista do direito do consumidor, que não tem nada a ver aqui, gente, isso é um absurdo. Essa é uma tese que eu vou fazer um pós-doc logo, que é a prática de ato antissindical pelo próprio Estado. Pelo próprio Estado. E, gente, isso foi escandaloso. Foi escandaloso. Foi tão escandaloso e tão inconstitucional isso, que o próprio governo não conseguiu força para votar essa MP 883.
Ele não teve força. Por quê? Porque se você contar para alguém aí no mundo, a pessoa não acredita. Fala, mãe, mas o que é isso? Então, vocês perceberam como o nosso sindicato ele não é livre e autônomo? Ele não é livre e autônomo. Primeiro, a unicidade. Segundo, esse tipo de coisa. E você só começa a mirar uma negociação coletiva de excelência com um sindicato livre e autônomo. Desculpa. Não existe no mundo negociação coletiva de excelência com um sindicato que não é livre e autônomo, que não tem verdadeiramente uma escolha pelos trabalhadores. Né? E só para finalizar, gente, já estou aí. Esses são os principais aspectos da reforma trabalhista no sindicalismo brasileiro. Teve alguns outros pontos, algumas questões mais pontuais? Teve, né? Até teve. Mas, enfim, por exemplo, né? E aí, continuando o desmonte. Aquelas MPs que saíram no começo da pandemia, acho que foi a 927, que agora foi reeditada número 1045, 1046. Aquela MP falou, olha, você rebaixa aí direitos trabalhistas, negocia diretamente com os trabalhadores, não precisa do sindicato. Ou seja, mais uma vez o sindicato colocado de escanteio. Em caráter liminar, o Lewandowski, o ministro Lewandowski até bateu nesse ponto da MP e falou, não, precisa do sindicato. Mas aí, rapidamente, arrumaram uma pauta no plenário e isso foi julgado e o plenário falou, não precisa do sindicato. Ou seja, só para vocês perceberem, mais uma vez, você jogando o sindicato de escanteio. Outro ponto, uma dispensa coletiva, gente, uma dispensa em massa. Hoje, salvo engano, o 444A da CLT, que parou uma dispensa coletiva em massa a uma dispensa individual. Então, pela reforma trabalhista, até acho que isso vai mudar nos tribunais, mas pela reforma trabalhista, você pode mandar 10 mil trabalhadores embora sem falar com ninguém. E a vida segue. Opa, pera lá, gente. Né? Isso é um direito coletivo. Né? Inclusive eu se isso acontecesse, eu entraria com uma ação popular. Olha a loucura, eu entraria com uma ação popular. Por quê? O meio ambiente econômico é o mercado. E o mercado é patrimônio público. Artigo 219 da Constituição. Se você manda 10 mil trabalhadores embora, você vai tornar esse mercado, né, insalubre, digamos assim. Né? E aí é uma ação popular por qualquer cidadão para barrar. Opa, olha a loucura que o nosso ordenamento jurídico faz a gente chegar para tentar achar uma saída, gente. E aí você vai discutir na Justiça Federal isso daí. Né? O que pode ser bom ou mal, né? Mas enfim. Né? Então, esses são alguns pontos, são os principais pontos da reforma trabalhista. E aí, como eu disse, continuou o desmanche aí na pandemia, né? Porque esse é um outro ponto muito sensível, porque a pandemia realmente é um período extraordinário que todo mundo está vivendo, só que todo mundo tem a impressão que por conta de ser um período extraordinário, você pode fazer tudo. E não pode, né? E uma coisa que eu digo sempre para os meus clientes empresários, falo, olha, cuidado, a pandemia vai passar. E aí, aquela áurea de anormalidade vai sair. E quando isso chegar nos tribunais superiores, vai estar num período, entre aspas, normal de novo. E aí alguém vai ter que pagar essa conta. Né? Então, algumas empresas que estão colocando para rodar aí de verdade, eu estou falando, segura, você pode estar criando um passivo trabalhista impagável, calma lá, e depois o culpado é a Justiça do Trabalho, tá? E só para finalizar, gente, uma outra mentira que as pessoas dizem muitas vezes que tem a hora de verdade. Ah, o trabalhador brasileiro é um dos mais caros do mundo. Mentira. Mentira. O trabalhador brasileiro ainda é um dos mais baratos do mundo. O problema, como muita gente diz erroneamente, não é o valor. O problema, e aí eu concordo, e fica a reflexão, o problema é a burocracia trabalhista. Isso é um problema. Né? Isso é um problema. A burocracia trabalhista com perdão da palavra, é uma desgraça. Né? O que eu tenho que fazer, onde é que eu registro, onde que eu vou, onde que eu pago a guia que eu tenho que pagar. O que eu tenho que pagar, o que eu não tenho que pagar, né? O Brasil é um dos únicos países no mundo que você tem escritório de contabilidade para fazer isso, inclusive. Né? Porque
nota, o RH da empresa não dá conta, gente, dessa burocracia infernal. Esse é o problema do trabalhador brasileiro. Então, o problema não é o custo dele. O problema é a burocracia. Que às vezes você topa pagar mais caro, para quê? Para fugir dessa burocracia. Mas isso é um outro assunto, a gente pode conversar outro dia. Tá bom, gente? Agradeço aí todo mundo por enquanto. A ideia era trazer mais dúvidas para vocês do que respostas. A ideia é fazer a gente pensar o que a gente quer, né? Qual a liberdade sindical que nós temos e a liberdade sindical que nós queremos, né? Isso é questão de opção. E notem, uma coisa eu falo, eu falei outro dia, o pessoal ficou bravo comigo, mas depois eles concordaram. Se a reforma trabalhista tivesse acabado com a unicidade, tornado o sindicato verdadeiramente livre, autônomo e independente, né, dependendo só da escolha dos trabalhadores, eu falava, foi perfeito. Foi perfeito. E, gente, na boa, pode revogar a CLT, pode revogar o artigo 7º, desde que o trabalhador possa escolher o seu sindicato. Se ele puder escolher o seu sindicato, problema dele se ele escolheu mal. O ano que vem que ele escolha bem. Gente, é problema dele, não tem que ter intervenção do Estado. E vamos parar com esse negócio. Direito. Você abre. Olha, eu me empolgando de novo, né? Se abre um livro de direito do trabalho, ele te dá. Você fica mais confuso. Por quê? Ele fala, olha, ele trabalha direito privado, entretanto, ele também é direito público. Aí ele não sabe o que é, ele fala, é misto, é híbrido. Pelo amor de Deus, direito do trabalho é direito privado. É direito privado. Não tem que o Estado ficar metendo o bedelho. Não tem. Não tem. Gente, no Brasil, a gente quer e espera tudo do Estado. Por conta de fatores, histórias, etc. Mas, enfim, essa é uma outra história. Tá? Então, é direito privado. As partes que se virem. O sindicato é livre. Se você quiser fazer um sindicato seu, você escolhe seu sindicato, você escolhe como você vai se agrupar, vai se organizar. Problema seu. Estado, sai fora. Sai fora. É uma relação privada. A quem interessa isso? Aos representados, gente. Aos trabalhadores. Problema deles. Negociou mal. Problema dele. Mas se você liberar o sindicato, vai ser uma tragédia. No primeiro momento vai. Mas, gente, em algum momento você tem que amadurecer. Ou você vai tratar o trabalhador quase que como incapaz até quando? Problema de quem? Aí, se o sindicato negociar mal, o trabalhador não fizer nada também, problema dele. Precisa do tutela do Estado? Eu acho que não. Tá? Mas essa é uma outra história para um outro dia. Obrigado aí pela oportunidade. Agradeço aí mais uma vez a doutora Alana. Agradeço a doutora Flávia. Tá? Muito obrigado pelo convite. E, gente, estou à disposição aí para as perguntas e para outros debates. Estamos aí, tá bom? Muitíssimo obrigado e aguardo os questionamentos. Bom, professor? Só um minutinho, Gilberto. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? Realmente, se você olhar aí o chat, os elogios aí são palestra incrível, muita didática, tema interessante, explicação perfeita, excelente. E, gente, eu não ia chamar ninguém. Tem minhas loucuras no meio também. Né? Mas essa que é a parte boa, que a gente entra também, né? E claro que o convite ele foi muito especial. Realmente, eu não escolheria também ele para ser meu orientador se ele não fosse maravilhoso, né, gente? Eu não ia confiar, porque é minha vida, né, para essa pessoa. Mas muito obrigada, professor. Não é só as minhas palavras, né? Mas são palavras aí de todos os nossos alunos. Tem uma pessoa aí com a mão levantada, pode falar e depois eu faço as perguntas do chat. Opa, bom. Alô? Tá conseguindo me ouvir? Sim, pode falar. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta pro doutor, que como o senhor acha que funcionaria para dar essa independência para os sindicatos, já que, por legislação, eles são bem limitados? Na sua visão, como é que seria o processo gradativo para isso? Vamos lá, doutor. A primeira coisa, não é para dar independência, não é para dar dependência pro sindicato, pros trabalhadores. O sindicato
ele deveria ser, quem tem uma visão distorcida, né? O sindicato ele deveria ser um reflexo dos trabalhadores. Aqui não acontece, por quê? Porque já existe um, né, daquela categoria naquela base territorial, e é ele que vai representar, né? Eu tenho uma posição extrema, né? Eu sou muito prático. Eu revogaria o artigo 8º, né? Não vou ficar discutindo a redação do artigo 8º, não. Revoga o artigo 8º. Por quê? Porque quando você revoga uma limitação a um exercício de um direito fundamental, esse direito fundamental ele se amplia de maneira natural. Então, se você revoga as limitações da liberdade sindical, a liberdade sindical ela vai ser plena, né? Porque o que é a unicidade, por exemplo? A unicidade ela é uma limitação ao exercício da liberdade sindical. Você não pode exercer a liberdade sindical plena. Por quê? Porque um dos pontos que limita é a unicidade. Então, eu tenho uma posição extrema. Eu acho que deveria dar um tratamento de choque. No primeiro momento seria uma tragédia, realmente. Mas no médio prazo, isso ia se organizar. O trabalhador brasileiro, a gente subestima eles, gente. A gente tende a achar, mas a gente não deve subestimar. Por quê? Porque quando a coisa aperta, eles vão atrás dos direitos. Eles participam, né? Então, eu acho que deveria tirar todas essas possibilidades, entre aspas, de elementos que corroboram para a não democracia acontecer, para que os trabalhadores possam realmente escolher, mas também, gente, e aí fica a sugestão de leitura, se vocês derem uma lida, um Google, vocês vão achar, procurem depois o relatório final, a doutora Flávia tem, que eu mandei no grupo do mestrado. Não sei se eu mandei, mas na minha cabeça eu mandei, se eu não mandei eu vou mandar. O relatório final do Fórum Nacional do Trabalho, lá de 2003, 2004, né? Porque naquela época se estudou e realmente estava na pauta uma reforma sindical, né? E esse Fórum Nacional, esse relatório, que inclusive ele foi coordenado pelo professor Siqueira Neto, que eu já disse no começo que eu admiro muito e sigo a doutrina dele, ali ele propunha uma reforma sindical, mas com um período de transição, né? Uma coisa muito mais responsável que a minha opinião, inclusive, né? Então fica a sugestão de leitura aí, vocês vão ver que lá ele propõe essa liberalização do sindicato, entre aspas, né? Essa democratização para os trabalhadores, mas com um período de transição para os sindicatos, né? Então, eu acho que pode ser mais ponderado, mas eu acho que poderia ser de um dia para o outro, tirar qualquer tipo de amarra que tem aí no exercício a liberdade sindical. Como faria isso? Revoga o artigo 8º, gente. Acabou. Acabou. Se você não tem a limitação, se você não tem a proibição, pode fazer o que você quiser, né? E não vamos esquecer, gente, uma coisa que deve ser ponderada. Liberdade sindical ela é considerada no mundo inteiro, inclusive nos documentos internacionais de direitos humanos, ela é um direito humano fundamental de primeira geração ou primeira dimensão. E nós estamos em 2021 e os trabalhadores brasileiros não podem exercer esse direito de maneira ampla. Ou seja, é uma coisa horrorosa. Eu acho que eu até comentei em sala de aula, a doutora Flávia devia estar presente. Em 2017 eu fui para New Orleans num congresso, e aí tinha algumas salas temáticas, e tinha um professor inglês que ele não acreditava que no Brasil, depois da minha exposição, ele não acreditava que no Brasil ainda existia unicidade. Na verdade, ele não acreditava que no mundo existia unicidade, porque é absurdo. E aí ele me questionou, mas espera aí, mas é unicidade mesmo? Ele chegou a achar que fosse problema de tradução, já que meu inglês não é lá essas coisas, né? Mas, olha, ele não acreditava que ainda pudesse existir, ainda mais o Brasil, né? Que, bem ou mal, ele é um fator importante na economia mundial. Então, isso para mostrar como que a gente está atrasado. Como que a gente está atrasado, né? Então, é isso, doutor Gilberto. Para mim, eu revogaria o artigo 8º. Simples assim. E aí, dias difíceis, mas tudo se conformaria. Obrigada, Gilberto. Vamos lá as perguntas do chat. A Emily perguntou:
Posso estar equivocada, mas a impressão que eu tenho é que os sindicatos são muito ligados a questões partidárias. Isso é um fator que dá causa à fraqueza das negociações sindicais? Não, não é isso. Até porque, gente, vamos lá, essa é uma outra coisa engraçada no Brasil, né? Quando o nosso modelo sindical foi feito, ele foi feito para fazer um sindicato fraco mesmo. Porque, gente, sindicato fraco, vamos lá, quem no mundo, quem coloca gente de verdade na rua? Qual é o grande fator de oposição a um governo? Movimento de trabalhadores. Isso sempre foi assim no mundo. Então, quando o Getúlio fez lá atrás, uma das coisas que ele queria também fazer era isso, né? Não ter oposição popular. E aí, gente, esse modelo corporativista que se instalou lá atrás, ele lançou uma áurea que sindicato não poderia se envolver com partido político. É uma coisa, não pode, isso é errado, isso é ilegal. E aí, se você olha hoje, todo sindicato se diz apartidário, eles juram que não apoiam partidos políticos, quando na verdade eles apoiam. Na verdade, eles apoiam, né? Mas de maneira escondida. Por que alguns sindicatos têm gráfica, gente? Desculpa, né? Então, nota, o que eu acho que deveria acontecer? E nota, gente, não há nada que proíba isso. Isso que é o pior. Ou seja, é uma coisa que todo mundo acha feio, ninguém quer fazer, ninguém admite, mas todo mundo faz por baixo dos panos, né? O que eu acho que devia fazer? Acender a luz. Acender a luz. Chama lá 10 candidatos, põe numa assembleia. Gente, quem que a gente vai apoiar? Escolhe lá quem você quer escolher e põe grana de maneira legal. De maneira legal. Até porque, gente, todo o setor organizado da sociedade tem sua bancada lá em Brasília. O trabalhador não pode ter? Banco tem, as empresas têm. O trabalhador não pode ter a bancada trabalhista? É claro que pode, deve ter. Só que a gente deveria ser por outra via. Deveria ser por uma via, acende a luz, escolhe. E aí você tem certeza que ia engrossar a bancada trabalhista. E aí eu tenho certeza que talvez a reforma trabalhista, por exemplo, não teria passado como passou. Só que no caso dos sindicatos, não pode. Gente, põe uma coisa na cabeça. Sindicato é de natureza jurídica de direito privado. Ele é uma entidade privada. Se a Assembleia decidiu comprar coxinha para todo mundo, vai gastar o dinheiro com coxinha e ninguém vai falar nada. A Assembleia decidiu. Tá? Então, se a Assembleia decidiu apoiar A, B ou C, vai apoiar A, B ou C. Vai pôr grana, se for o caso. Tá? Agora, hoje, não pode. O que acontece na ponta, gente? Você diminui a bancada trabalhista. Consequentemente, você esvazia o sindicato. Né? Então, acho que isso daí fortaleceria o sindicato se fosse feito com a luz acesa. Não sei se eu fui claro. Certo, demais. O Gabriel Oliveira perguntou: podemos dizer que a tese de intervenção mínima da justiça nos conflitos individuais e coletivos é irônica em relação à situação atual dos sindicatos? Vamos lá, gente. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Intervenção mínima em qual sentido? Vamos lá. O que ele quis perguntar? Deixa eu ver se ele vai falar aí, mas creio eu, né, que ele está falando que essa intervenção mínima da justiça nesses conflitos individuais e coletivos, de uma forma, eu acho que ligando até a questão da lei de liberdade econômica, né, mas que é já num outro viés, se isso seria uma ironia em relação à atual situação sindical, né? Eu acho uma ironia total, até porque essa intervenção mínima vai ser na medida da necessidade. Notem, se você tirar isso daí, não muda nada. Tira isso. Não tem mais essa tese de intervenção mínima. Tira isso. O que vai mudar? Nada. Porque, na verdade, gente, é o seguinte, falando português bem claro. Quando o nosso modelo sindical ele foi instaurado, que o sindicato foi esvaziado, algumas funções do sindicato passaram para o Estado. Por quê? Porque alguém ia ter que fazer. Então, notem, no mundo ocidental civilizado que nós conhecemos, né? No mundo ocidental civilizado que nós conhecemos, quem que dirime conflito individual? Quem que vai acabar com o conflito individual? O sindicato. Por quê? O trabalhador foi mandado embora,
Ele vai até o sindicato vai verificar se pagou certo. Se não pagou certo, o sindicato vai procurar a empresa. E esse sindicato ele é respeitado. E a empresa, se realmente for direito do trabalhador, ela não vai ousar não pagar. Então, o sindicato é esse interlocutor que acaba dirimindo esse conflito individual. No Brasil, como o sindicato ele não consegue fazer isso, você precisa fazer com que o Estado faça isso. E aí você chega ao ponto de precisar de uma justiça especializada, justiça do trabalho, que é conhecida no mundo, gente, como justiça corporativista. Né? Um dos termômetros para você saber se um ambiente é corporativista é o seguinte: ele tem justiça do trabalho? Se tem, provavelmente ele é. Por quê? Porque o sindicato não funciona. Ou seja, em ambiente de liberdade sindical, gente, você tem pouquíssimas reclamações trabalhistas. E por ter pouco, você não precisa de uma justiça especializada. Por quê? Porque você não tem volume. Você não tem volume. Tá? Então, olha a loucura. Quando você fala que tem que ter uma intervenção mínima do judiciário para dirimir conflito, você está falando, né, olhando lá para frente, você está falando o seguinte: olha, o sindicato tem que intervir minimamente também. Olha a loucura desse contexto, gente. Olha a loucura disso. E aí entra num debate, né? Que é aquela loucura, é um debate paralelo. Ah, sou a favor ou sou contra a justiça do trabalho? Gente, essa é a coisa mais, para não ser mal educado, essa é a coisa mais estranha que eu já ouvi. Ou seja, tem que acabar a justiça do trabalho. Gente, enquanto você precisar da justiça do trabalho, ela vai estar aí. Você quer acabar com a justiça do trabalho? Aumenta a intensidade da liberdade sindical, gente. Se você criar sindicatos fortes e representativos, você vai ter um volume muito pequeno de processo, ao ponto de chegar um dia você não precisar mais ter justiça do trabalho, né? Então, e aí, olha eu dando um tiro no pé, né? Porque a advocacia trabalhista vai raliar, vai desaparecer, né? A hora que você cria sindicato, você diminui o problema trabalhista. Então, nota. E outra coisa, gente, né? Olha que coisa estranha. Vamos acabar com a Justiça do Trabalho. Tá, o que vai acontecer? Vai ser incorporada a Justiça Federal. Gente, nós temos quantos TRFs no Brasil? 5. 5 TRF. Nós temos quantos TRTs? 24. Quem vai engolir quem? Quem vai mandar na Justiça Federal? Os desembargadores trabalhistas. Aí eu pergunto, vocês acham que a Justiça Federal vai deixar isso acontecer? Gente, só aqui em São Paulo, minimamente, até porque eu acho que vai englobar mais. Só aqui em São Paulo entraria no TRF 3, tá? O TRT 24, 15 e o 2. Sem falar que o 2 é maior que todo mundo junto, tá? Notem, quem vai mandar no TRF 3? Os desembargadores trabalhistas, que são muito mais numerosos. Você acha que os desembargadores federais vão deixar? Vocês acham que o STJ vai deixar? Vocês acham que o STF vai deixar? Não vai. Então não vai acabar a justiça do trabalho, por uma questão prática, na minha opinião. Apesar que tem louco para tudo, né? Mas, nesse sentido. Não sei se eu respondi a pergunta do colega, mas enfim, eu tentei. Então acho que essa intervenção aí tá atacando o próprio sindicato de maneira muito indireta. Bem interessante, eu nunca tinha pensado nesse ponto da quantidade de TRFs e a quantidade de TRTs. Realmente é um ponto bem importante, né, ser pensado. Bom, um outro ponto, gente, só para eu sei que não sei se eu estou estourando o horário, um outro ponto que o Estado assumiu funções do sindicato lá naquela época, por exemplo, onde que o trabalhador brasileiro é registrado hoje? No Estado, carteira de trabalho, Ministério da Economia hoje, né? Ou Previdência Social. E no mundo ocidental civilizado que nós conhecemos? No sindicato. É o sindicato que mantém o registro. Então, vocês percebem? Muitas funções que eram do sindicato passaram a ser funções do Estado no Brasil. Né? E a gente anda aí refém dessas intervenções estatais que não deveria. Mas, enfim, essa é uma outra história. Certo. A Laine, ela fez 2 perguntas. Eu vou fazer as duas e aí você junta as informações para responder.
ela pediu, né, ela falou assim, pode explanar sobre o ponto que falou de um sindicato esmagar ou absorver outros sindicatos e quais as consequências para a classe seletista? E na outra ela perguntou, o que o senhor nos diria sobre a quantidade, falo em números de sindicatos, versus as categorias que não têm representatividade, versus essa relação ou uso desses sindicatos com a política partidária. Vamos lá, gente. Se eu esquecer aí de algum questionamento, vocês me lembram. Me faz a primeira pergunta rapidinho de novo, por favor. Explanar sobre o ponto que falou sobre um sindicato esmagar ou absorver o outro e quais as consequências para a classe seletista. Vamos lá, gente. Um dos efeitos colaterais da reforma trabalhista foi o surgimento de super sindicatos. Por quê? Teve sindicato que aumentou em mais de 50 vezes o seu número de sócios, né? Então, esse sindicato ele vai ser grande, vai ser forte, vai ser representativo. Ao seu lado, na mesma categoria, em outra base territorial mais perto, vai ter sindicato que está fechando as portas, né? Vai ter sindicato que está fechando as portas. Então, o que vai acontecer? Esse sindicato grande, ele vai fazer uma assembleia, né? Ou vai chamar o outro sindicato para quê? Para ele tomar a base. Falou, olha, vem para cá, você está precisando de dinheiro, você não está ineficiente, não tem representatividade, não tem ninguém. Faço uma assembleia, amplio a minha base, aquele sindicato eu absorvo ele. Então, esses pequenos sindicatos, é isso que eu quis dizer, eles serão absorvidos pelos que conseguirem sustento financeiro hoje. Então, ele vai ter um ampliamento de base, ele vai ser praticamente obrigado a ceder. Vai ser praticamente obrigado. Ele vai ficar sentado em cima de um registro sindical, sem sequer ter um local para se estabelecer? Não vai. Ele vai ceder. Então, o grande, mais uma vez, com poderio econômico, porque ele tem muito sócio, vai atropelar e vai acoplar. Para os trabalhadores, gente, não vou dizer que é melhor, que é bom, mas é o menos pior. Eu prefiro um grande sindicato com uma determinada atuação, com um grande número de sócios, do que um sindicato que não tem nenhum telefone para eu ligar, né? Então, acho que é nesse sentido. Acho que essa foi a primeira pergunta. A segunda, você pode repetir, doutor? Eu tinha fechado o áudio. Posso, sim. Ela perguntou assim, ó, o que o senhor nos diria sobre a quantidade, falo em número de sindicatos, versus as categorias que não têm representatividade, versus relação ou uso desses sindicatos com a política partidária? Vamos lá, gente. Primeira coisa, né? É uma falácia que todo mundo diz aí, joga ao vento, e é uma coisa muito vazia, que fala, sindicato único que é sindicato bom. Por quê? Porque ele é mais forte, ele é único. Mentira! Por que é mentira, gente? Notem, por um dado fático, muito simples. O Brasil sozinho, ele quase que tem mais sindicatos do que o mundo inteiro junto. Ou seja, é tudo sindicato muito mais pequenininho. Ou seja, não vai ter força, não consegue mobilizar nada nem ninguém. E uma coisa que a colega falou, que eu acho que é verdade, eu não sei se foi isso que ela quis dizer, mas eu vou dizer o seguinte: todo trabalhador hoje está representado por um sindicato. Não significa que ele tenha representatividade. Tá? Então, não existe uma guia ou um trabalhador, ninguém me representa. Aqui tem um vácuo, tem uma ausência de representação. Isso não existe. Ele está representado por alguém. Tenha certeza disso. Esse é um ponto. Só que, mesmo tendo essa representatividade, não quer dizer que essa representação é efetiva. E ela não é. Na maioria das vezes, ela não é efetiva. Ao ponto de, em muitos casos, o trabalhador nem saber qual sindicato ele se vincula, né? E essa é uma relação que eu acho que não é uma relação direta com o uso do sindicato de maneira partidária, né? E, mais uma vez, gente, eu acho que o sindicato ter envolvimento político partidário, eu acho que não é problema nenhum, desde que se acenda a luz, desde que não faça isso via caixa 2, desde que isso seja debatido em assembleia
E os trabalhadores escolham realmente vincular-se ao partido A, B ou C. Gente, é natural no mundo o sindicato se vincular com um partido de trabalhador. Ele não vai se vincular com um partido de empresa, partido de empregador. Ué, cada um na sua. É natural. Mas é feio, o sindicato não pode ter vinculação com um partido de empresa. Tá, então empresa com partido de trabalho, com política partidária. Tá, então empresa também não pode. O setor rural também não pode. Ué, a regra tem que ser a mesma para todo mundo. Né? Então, o problema do sindicato ter vinculação partidária, repito, esse não é o problema. O problema é que hoje é feito de maneira obscura. Hoje é feito de maneira ilegal, com caixa 2. E repito, gente, sindicato é uma entidade privada. É uma entidade privada. Então, o que a Assembleia mandar fazer, vai fazer. A Assembleia do sindicato, gente, é como se fosse a reunião do sócio de uma empresa. Ali, os trabalhadores são os donos do sindicato. O que eles mandarem fazer, obviamente respeitado os limites do ordenamento jurídico, o que a Assembleia mandar fazer, o sindicato vai ter que fazer. E ponto. É como se fosse uma empresa. Eu não queria falar isso, tem gente que fica brava. Não tem nada a ver. Eu sei que não tem nada a ver. Né? Mas o sindicato é como se fosse uma empresa. Os donos são os trabalhadores. O que fazer? Vai apoiar político? Vai fazer campanha de não sei o que? Vai organizar a partida de futebol? Vai. A Assembleia autorizou? Vai fazer, gente. Vai fazer. Tá? Então, enfim, é nesse sentido. No Brasil tem essa áurea. Não pode. Na verdade, o que é... Né? É apartidário, apolítico, não sei o quê. Quem disse que tem que ser? Quem disse que tem que ser? Onde que tá isso? Me mostra. Sendo que no mundo ocidental civilizado que nós conhecemos, não é assim. Lá eles se posicionam. Até time de futebol eles apoiam. Só se apoiar o Corinthians, aí é legal, tá? Aí não pode, mas os outros times podem, tá bom, gente? Brincadeira. É porque, na verdade, a política, ela não é ruim. O que é ruim é a politicagem, né? E eu acho que a gente convive muito com essa politicagem e às vezes, confunde. E para fechar, professor, eu vou com a minha pergunta agora. Vamos lá, né? A reforma trabalhista, ela veio com a CLT e falou, olha, o acordado vale mais que o legislado. Essa é uma ideia de liberdade, né? Que você mesmo falou, que nos Estados Unidos tem. Sabemos que não atingiu essa ideia de forma alguma. E aí a minha pergunta é, na sua opinião, olhando atualmente o atual cenário que a gente vive, você acredita que em algum momento o Brasil vai conseguir chegar a essa liberdade de fato trabalhista? Olha, de fato, eu não sei, mas eu acredito. Tá? Por quê? Por incrível que pareça, gente, sem entrar em bola dividida política eleitoral, tá? Mas por incrível que pareça, o atual governo, antes da pandemia, é que a pandemia parou tudo, né, gente? Pandemia, inclusive, é desculpa até hoje para ter parado tudo. Né? Mas antes da pandemia, estava uma discussão muito forte no âmbito federal de ratificação da Convenção 87 da OIT. Tá? Convenção 87 da OIT, que nós não ratificamos. Um dos pontos dessa convenção, que eu acho que é um dos mais importantes, é o seu artigo 2º, resumidamente, fala da pluralidade sindical. Então, eu acho que a ideia do governo de ratificar essa convenção é atacar os sindicatos que já existem. Porque os trabalhadores vão ter uma liberdade maior e no primeiro momento vai ser, né? Só que num curto prazo, gente, num médio prazo, eu acho que tudo vai acabar se conformando e os trabalhadores vão, a hora que eles perceberem que eles realmente podem escolher o sindicato que eles quiserem, formar o sindicato que eles quiserem, negociar do jeito que eles quiserem, eu acho que vai ter uma maturidade. Então, eu vejo uma luz no final do túnel nesse sentido. E espero, não sei como, mas eu espero que eles continuem e eles incorporem essa convenção, porque é muito engraçado, né, gente? É muito engraçado. Você vem aí com pessoas totalmente liberais, escola de Chicago, para a economia. Mas como que a escola de Chicago olha para os sindicatos? Eu escrevi um artigo sobre isso. Já pararam para pensar? É o sindicato livre, autônomo e independente, à margem do Estado. Né? Sem controle. Então, a economia...
Ah, eu sou de extrema direita, sou liberal, sou liberdade, democracia. Tá, mas para o sindicato não? Pera lá. Então eu fui ver como que a escola de Chicago olhava para os sindicatos. E para eles, gente, é liberdade total. Não tem unicidade. Não tem... Tem autonomia, independência e liberdade. Então, eu acho que eles perceberam isso, não com o meu artigo, mas eles perceberam isso e vieram com esse papo da Convenção 87. Se você é liberal para uma coisa, tem que ser para tudo, desculpa. Você é liberal só porque me interessa? Ah, legal, né? É aquela velha história, né? Eu sou democrático até que alguém me contrarie. Pô, o que é isso? Né? Então, assim, eu não sei, mas eu acredito. Eu vejo uma luz no fim do túnel por causa disso. Né? Porque a hora que, se realmente incorporar a Convenção 87, vai ter que ser pelos trâmites do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Vai entrar com status constitucional. E aí vai ripar o artigo 8º inteiro. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Assim, é o meu ideal, gente, de uma pancada só. Eu acho que tem que ser uma pancada só. Porque se for a conta-gota, não vai. Muda governo, sai governo, muda, não vai, conta-gota não vai. Então, já que tem que resolver, vamos resolver. E no Brasil, gente, desculpa, tudo foi assim, né? Por que veio? Se você olhar aí as nossas principais legislações, foi na época de governo forte. Por quê? Porque foi na pancada, porque se fosse na democracia, talvez não tivéssemos essa legislação que nós temos aí daquela época. Tá bom? É mais ou menos isso. Não sei se eu... Gente, não sei se eu respondi tudo. Se ficou alguma coisinha aberta, por favor, que às vezes eu esqueço. Não, respondeu sim, professor. Estão todos aqui satisfeitos falando no chat. A Laine, inclusive, fez a última pergunta, que foi antes da minha, né? Ela falou assim, ó, essa explanação sobre relação sindical e partido político, estou de boca aberta com essa verdade na minha cara. E realmente seria uma luta justa. Então, não, olha, me mostra onde que tá que não pode. É uma entidade privada, desculpa. Eu não devo satisfação para ninguém, a não ser para minha assembleia. É verdade. Gente, ó, para acabar a dúvida, sindicato é uma associação civil simples com registro sindical. Ponto. Acabou. E assim, professor, eu gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade. Eu sei que você tem muita coisa para fazer, não é pouca. Mas você doou aí um pouquinho do seu tempo para vir aqui falar com os nossos alunos e a tecnologia está nos proporcionando isso, né? Eu poder trazer um professor lá de São Paulo para poder falar aqui para os nossos alunos aqui em Tocantins. E isso é algo que realmente enriquece, né? O quanto eles puderam aprender hoje, o quanto eu aprendi hoje, né? Eu tenho alguns seminários, inclusive, para apresentar da sua disciplina de sindicato, já estou sabendo tudo. Ah, agora eu entendi o convite. Aí eu vou falar assim, olha, de acordo com o professor Túlio, mas eu estou realmente muito feliz, obrigada de verdade e honrada aqui pela sua participação. E eu vou deixar com a doutora Alana aí para ela encerrar nossa palestra. Gente, eu só tenho a agradecer, aprendi muito nessa manhã, professor, muito obrigada. Obrigada, Flávia, por ter feito o convite. Pela reação aqui dos alunos, eu percebi que todos nós refletimos muito com as suas palavras, desde a graduação, egressos, nós professores. É sempre muito bom trazer essas discussões que às vezes a gente não tem tempo de fazer em sala de aula, então são em momentos como esse, né, Semana Acadêmica, que a gente tem que discutir de forma mais crítica o nosso próprio direito, o sistema, a fake news, o que é colocado sobre o sindicato, que às vezes, né, faz essa ligação com a política como se fosse algo ruim, a própria política como sendo algo ruim. Então, tudo isso é desmistificado nesses momentos. Muito obrigada por ter sido tão claro, tão sincero, tão corajoso nas suas colocações e aprendemos muito, com certeza. Gente, eu que agradeço, estou honrado. É só me convidar que eu vou, tá? Estou à disposição de vocês. E fico feliz, assim, da gente poder trazer alguns... Assim, é que eu falei no começo, eu vim trazer mais dúvidas do que soluções, né? Até porque a gente tá construindo, estamos engatinhando ainda, né? Nossa democracia ela é nova, enfim.
Mas eu acredito que, se a gente deixar de acreditar também, o que sobra, né, gente? Mais uma vez, muitíssimo obrigado, gente. Nós que agradecemos. Tchau, professor, obrigada. E falar, chegamos aqui a quase 200 alunos, viu? Que legal, gente, fico feliz. Muitíssimo obrigado mesmo. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau.